E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre o movimento hashtag Stop Asian Hate e eu vou falar um pouco de como surgiu e de por que surgiu, beleza? No vídeo de hoje. E antes de começar, eu quero falar, se você assistiu até o final o vídeo, para você avaliar com like ou dislike, beleza? Assim eu vou saber se você está gostando ou não do vídeo, né? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje e que assistam até o final, beleza? E aí pessoal, beleza? Entre no link abaixo caso vocês gostem de produtos orientais de boa qualidade e rápida entrega, como mangás, camisetas, action figures, estátuas, pelúcias. Tudo isso estará disponível no meu site, que vai estar na descrição. E logo mais vai ter novidades chegando no meu site, então espero que vocês gostem e acessem o meu site, beleza? Então fique com o vídeo de hoje. E bom pessoal, como eu falei, hoje eu vou falar sobre o movimento e a hashtag Stop Asian Hate, né? Um pequeno contexto, esse hashtag movimento começou lá em 2020 ou 2019, né? Isso foi na época da pandemia, né? Na qual, como todos sabem, o Covid, né? O Covid-19, ele surgiu na China, né? E por causa de ter surgido na China, os ocidentais e os europeus, né? Muitos acabaram discriminando maior parte dos orientais, não só dos chineses, né? Na qual muitos não só discriminavam, como também começavam a ter atos violentos contra os orientais em si, né? E esse movimento, pessoal, e a hashtag começou lá nos Estados Unidos, né? Depois que o presidente anterior ao Biden, né, começou a incitar o ódio e a xenofobia contra os chineses, né? Só que, como eu falei, eu sempre abordo aqui no canal, muitos não sabem diferenciar um chinês do japonês, do coreano. Então, meio que isso, né, por causa de uma fala desse presidente, do ex-presidente no caso, fez e falou na TV, muitas pessoas acharam-se no direito de fazer a mesma coisa, de discriminar, né? Isso só para vocês terem uma ideia de como uma pessoa influente pode influenciar as pessoas para o mal, né? E por causa disso, muitas pessoas começaram a fazer ofensas, né, para os orientais, não só para os chineses, mas também como agir com violência, né? Muitos acabaram morrendo por causa da fala do presidente, né? E muitos acharam isso normal, né? O que é muito triste, porque por causa de uma pessoa que deveria acalmar a sua população, ele acabou incitando mais o ódio em si, né? E como vocês sabem, os Estados Unidos é um dos países, junto com o Brasil, que tem mais discriminação, preconceito e essas coisas, né? Então, começaram, né? Os asiáticos começaram, não só dos Estados Unidos, mas como do mundo todo, né? Porque isso meio que virou notícia para os orientais, né? Eles começaram a criar a hashtag e o movimento, né, Stop Asian Hate, né, que esse movimento nada mais é do que denunciar a xenofobia e o preconceito e o racismo, né, que os orientais, nós orientais, sofremos durante a pandemia. E não só durante a pandemia, tá pessoal? Isso acontece até mesmo antes da pandemia, só que nunca foi falado e também nunca foi abordado, né? Muitos orientais, como eu falei, não denunciam por medo de algo pior acontecer, né? Só que nesse caso, como foi a pandemia e as coisas começaram a evoluir para agressão,
né, e a violência, muitos não ficaram parados por causa disso, né? Então, basicamente, a hashtag e o movimento Stop Asia Hate tende a denunciar a agressão e a violência, a xenofobia e o racismo que nós orientais sofremos durante a pandemia. E eu me coloco no meio porque eu mesmo já sofri muita coisa na pandemia, né, por ser oriental. Eu já quase fui atropelado, já me chamaram de coronavírus, já me zoaram por usar máscara, né? Então é uma coisa muito ruim que aconteceu durante a pandemia, né? Não só pelas pessoas que ficaram doentes e perdendo suas vidas, mas também por os orientais que acabaram sofrendo as consequências, né? Por causa de falas, né, de gente influente que não deveria influenciar esse tipo de coisa, né? O que é muito triste, para falar a verdade. E bom, pessoal, vou falar o movimento aqui no Brasil, né? Como eu falei, tanto o ex-presidente dos Estados Unidos quanto o daqui do Brasil, como eram aliados, o ex-presidente do Brasil, ele começou a incitar, né? Não só incitar o ódio contra os orientais, né? No caso dele foi os orientais, não foi nem os chineses, na qual também ele já fez outras coisas, né? Que eu acho que muitos sabem, né? Quando teve a pandemia. E por causa disso, muitos orientais, né, acabaram sofrendo preconceito, xenofobia, discriminação, racismo. Só que muitos não foram falados na TV. Por quê? Na minha opinião, quer dizer, né? Eu acho que foi um pouco de censura, assim, da parte do Brasil. Porque muitos canais só falavam de morte de pandemia e da onde surgiu, né? Muitos não falavam sobre acontecer esse tipo de coisa com os orientais. Só para não ser injusto, eu só vi uma vez a TV anunciando um atentado que ia acontecer lá nos Estados Unidos, nessa época, né? Na qual um cara, acho que não sei se era, acho que, enfim, não importa. Esse cara, ele acabou entrando em uma comunidade, né, oriental lá nos Estados Unidos, acho que foi em Chinatown, e ele acabou atirando em um monte de oriental, né, não só em chinês, como japonês, coreano, e o cara no final foi morto, né. E só para não ser injusto, porque a TV falou disso, mas depois disso nunca foi falado na TV, na internet, nem falaram sobre esse movimento em si, né? E aqui no Brasil, né, como eu falei, aqui os casos começaram a crescer depois da pandemia, né? Tanto que assim, cresceu mais na internet, né? Como eu falei. Na internet, muitos youtubers, influenciadores que são orientais, né, começaram a receber comentários falando de sopa de morcego para sair do Brasil. Eu mesmo já recebi esse tipo de comentário, e muitos, né, canais, né, no YouTube e no Instagram também começaram a colocar essa hashtag, né, o Stop Asian Hate, e começaram a se pronunciar sobre esse caso, né, esses casos que começaram a acontecer depois da pandemia, né. Um exemplo que eu dou foi o Gohan Go, né, que eu acho que eles estavam sofrendo tanto coisa de comida, porque eles são um canal de comida oriental, que eles falaram que tinham que até meio que cortar algumas palavras para não chegar para eles, né? O que é muito triste de saber. E um outro exemplo que eu dou, né, que isso está bem na cara, só que esse vídeo já foi apagado, né, pelo próprio youtuber, que é o coreano Rico, né, na qual durante a pandemia ele e os amigos dele, né, que também são influenciadores e youtubers,
Eles estavam aqui no Brasil comemorando o carnaval e uma pessoa, né, uma mulher, começou a chamar eles de coronavírus, né? Tanto que no vídeo ele pega, né, o rosto da mulher, ele não censura e ele mostra, né? E ele até que chega a questionar: por que você está me chamando de coronavírus? Eu não sou doença, né? E depois disso o vídeo corta e ele explica que depois disso muitas pessoas vieram fazer a mesma coisa e eles tiveram que sair porque eles começaram a não se sentir bem no lugar, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como os casos de xenofobia e preconceito começaram a acontecer depois da pandemia, né? E muitos acham que isso é mimimi, que é frescura, mas quando é com você, não é frescura, não é? Quando algum gringo chama o Brasil de país do sexo, coisas do tipo, né? Então, assim, é muito estranho que, tipo, muitos acham que isso é mimimi, mas quando fala do Brasil, se ofendem, né? E quando uma outra pessoa que é de outro país fala das ofensas que o Brasil faz, é mimimi, ou é frescura, né? Vai entender. E bom, pessoal, a conclusão isso mostra, né, como as pessoas julgam os orientais como sendo um país sujo, que não tem cultura da higiene, coisas do tipo, né? Antes mesmo de conhecer o próprio país, né? O Japão, Coreia, principalmente a China, né? E é muito triste de ver como a mídia, né, tratou esses últimos tempos sobre a pandemia, né? A mídia tratou mais das mortes do que aconteceu com os orientais em si, né? Eu acho que se não tivesse só ficado falando em morte, coisas do tipo, e falasse mais também sobre o que os orientais estavam sofrendo, eu acho que isso abriria mais a mente das pessoas, né? Para que não ocorresse esse tipo de coisa, né? Como eu falei, depois da pandemia, né, que começou, as pessoas começaram a agir mais com agressividade, né? Como eu falei, no meu caso eu quase já fui atropelado. A mulher tá com o carro em cima de mim e ela ficou olhando pra minha cara antes de tacar o carro, né? Outras vezes eu fui xingado de coronavírus, né? E outras vezes eu fui zoado pelo professor da faculdade, que é de direito, só porque eu tava usando máscara no dia, né? Nos dias que eu tava fazendo as aulas presenciais, né? Isso só mostra como as pessoas são ignorantes. Fora que também, quando na época de faculdade, os próprios alunos, né, da faculdade começaram a me zoar porque eu tava de máscara, né? E também mostra como que o Brasil leva tudo na zoeira, né? Que infelizmente isso é verdade. Eu acho que não tem como as pessoas negarem, né? Aqui no Brasil um assunto sério vira zoeira e quando não partem para a ignorância. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado e que vocês comentem, né, o que vocês acharam sobre esse movimento, né, o hashtag StopAsianHate, né. E que, como eu falei, se vocês assistiram até o final, que vocês avaliem o vídeo, beleza? Com like ou dislike, aí é de vocês, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Valeu, falou!